misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. No céu se une a terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me amor, igreja, que Ele se entregou lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Foi com este amor que Ele nos fala nesta noite. Foi com este amor que Ele me abraçou, que Ele te abraçou. Foi com esse amor que Ele aniquilou todos os nossos pecados. Foi com este amor que Ele pegou toda aquela lista de pecado, de acusação que o diabo tinha feito contra mim, contra você, e lançou lá no inferno. Esse amor que envolve nós nesta noite, amém? Esse amor que Ele enviou o Espírito Santo do Senhor para que nós não vivêssemos sozinhos aqui nesta terra. É esse amor, amém, que me leva, que te leva a morar no céu. Creia neste amor de Jesus. Não deixa nada atrapalhar este amor que Ele sente por você, amém? Não perca tempo com rancor, com tristeza, com tribulações. Mas lembre deste amor que Jesus morreu ali na cruz por mim, por você, para nós termos direito de morar com Ele, juntamente com Ele lá no céu, amém? Ele te ama, independentemente do que te falam, independentemente de palavras que são lançadas sobre a sua vida. O amor de Deus por você e por mim é real, igreja. Ele nos ama, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia.
expressão da fé. Paz do Senhor, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias 3. Malaquias 3, 10. Amém? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos abastenha a maior abastança. Vou parar até aqui, amém? Muitas das vezes, quando a gente pega Malaquias 3, vem logo assim essas partes primeiras aqui do 7, né? 8, que são assim pesados, mas que também são reais, né? Em muitos casos. Mas aqui me chamou bem a atenção aqui no versículo 10, fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Todos, todos. Muitas das vezes a gente lê assim, né? Não presta muita atenção. Mas hoje me chamou bastante atenção quando falou assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente pensa assim: ah, o dízimo é só do meu emprego, né? Às vezes você faz um bico, vamos dizer assim, né? Você faz uma faxina, você lava uma roupa, ou você trabalha um dia extra, ou você ganha um presente, e você acha que desse dinheiro você não precisa dizimar. Mas a palavra de Deus está sendo bem clara: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Amém. Então é de tudo que você ganha, você deve trazer os 10% da casa do Senhor. Amém? Amém. Que Deus possa estar nos abençoando, abrindo nosso entendimento para que nós possamos aprender mais e mais, ofertar com alegria a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou, meu Deus, pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Meu Deus, graças eu te dou também por aqueles que não têm como ofertar, como dizimar. Que o Senhor possa, meu Deus, dar a eles a condição de ofertar e dizimar a casa do Senhor. As janelas do céu para eles, dando emprego, dando a condição, dando uma extra. Oh, meu Deus, tu és aquele que abre porta onde não tem porta. Abre as janelas do céu, meu Deus, para a tua igreja. Oh, meu Deus, dá-nos o pão cotidiano, meu Pai. Em nome de Jesus. Deus, sabemos que o Senhor tem cuidado da tua igreja. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós te pedimos, levanta novos dizimistas, novos ofertantes para a casa do Senhor e abençoa a tua igreja poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós louvarmos, você tem a liberdade de ofertar e dizimar a casa do Senhor, amém? Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar.
te adorar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, Jesus. Te oferecemos, Senhor, o nosso louvor. Te oferecemos, meu Deus, a nossa adoração desta noite. Receba, Senhor, em nome de Jesus, como aroma suave, meu Deus querido, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor continue abençoando o restante do culto, que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, através da palavra, dos testemunhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33. Como a Edileia deu aqui na abertura do culto, uma palavra muito importante. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. E apesar do tema, né, que vamos estudar às quartas-feiras este mês, parecer ser assustador, mas ele é acima de tudo, né, esclarecedor. Amém? Não é assustador. A palavra de Deus não é assustadora. Ela nos ensina, né? Nos admoesta a cada dia. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 33 somente. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos todos juntos professar essa palavra? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aleluia. Senhor, te louvamos por essa leitura, essa palavra digna de inteira aceitação, que essa palavra possa falar aos nossos corações, trazendo edificação espiritual nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, você que não sentou. Irmãos, é interessante, né, quando nós falamos de usos e costumes, porque nós logo pensamos, né, em roupa, em batom, em vestido, em calça, em brinco, mas só que usos e costumes vai muito além da vestimenta. Não que a vestimenta também não seja usos e costumes, né? Mas as Sagradas Escrituras, ela fala de vários tipos de costumes que o povo de Deus tinha, e alguns deles eram costumes bons, costumes importantes. E olha que interessante que Paulo diz aos Coríntios: não vos enganeis, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então existem costumes que eles são bons, e se eles são bons, eles não podem ser corrompidos, e se eles são bons, eles têm que ser conservados, e se eles são bons, eles têm que ser mantidos. Passe os céus, passe a terra, mas a palavra de Deus não passará, amém, irmãos? Então passe o tempo, passe os dias, os meses e os anos, porque hoje as pessoas falam assim: olha, é muito caretice esse negócio de se preocupar com vestimenta, é muito caretice esse negócio de se preocupar com usos e costumes, achando que o passar do tempo, ele muda a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus, ela é imutável, amém? Né? E ela deve ser guardada, escondido no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Eu me lembro de um empresário cristão que se converteu, e ele disse assim para mim: olha, existe muita coisa boa que eu faço
e já fazia antes de me converter. Isso seria os bons costumes. Bons costumes que ele tinha aprendido com o seu pai, bons costumes que ele tinha aprendido com a sua mãe. E nós vemos isso na palavra de Deus, quando Paulo, ele fala com Timóteo, dizendo o seguinte: olha, permanece naquilo que você aprendeu com a sua avó Lóide e com a sua mãe Eunice. Ou seja, existem costumes que nós temos, que nós não aprendemos com o pastor. Existem costumes que nós temos, que nós não aprendemos em igreja nenhuma. Existem costumes que nós temos, que nós não aprendemos com pregações, com evangelização. Foram costumes que nós aprendemos no berço. Foram costumes que nos foram passados pelos nossos pais. Amém? E as más conversações não podem corromper esses bons costumes. Eu tenho certeza que existem práticas boas que você tem no seu caráter, que você não precisou de se converter para mudar isso, porque isso já era prática da sua vida. Às vezes você já era uma pessoa de palavra, às vezes você já era uma pessoa correta com os seus compromissos. Então são costumes bons que você já trouxe, olha, antes mesmo de se converter, você já trouxe do seu berço. E não é o fato de você estar na igreja que você vai deixar ou vai mudar, não. São coisas que devem ser conservadas e devem ser mantidas. Por isso Paulo, ele fala para Timóteo: olha, permanece naquilo que você aprendeu com a sua avó Lóide e com a sua mãe Eunice. Então, eram hábitos, eram costumes, eram princípios e eram valores que ele tinha recebido e que ele não poderia deixar aquilo se perder com o passar dos anos, com o passar do tempo, né, irmãos? A Bíblia também fala daquele discípulo que queria sepultar o seu pai para depois seguir a Cristo. Ele chegou para Jesus e falou assim: mestre, permita que eu primeiro vá sepultar o meu pai e depois eu possa te seguir. Jesus disse uma palavra dura para ele. Jesus falou o seguinte: olha, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Isso não quer dizer que você não pode ir no enterro do seu pai. Isso não quer dizer que você não pode ir no enterro da sua mãe. Isso não quer dizer que você não pode ir no enterro de alguém da sua família que não seja cristão. Não é isso que Jesus estava dizendo. Aquele jovem, ele ainda não tinha perdido o seu pai ainda não tinha morrido, e era o costume, como é o costume de quase todas as nações, né, a ordem natural das coisas, dos filhos sepultarem os pais. Então quando ele pediu para Jesus: deixa eu primeiro sepultar o meu pai, não quer dizer que o pai dele tinha acabado de morrer, não era isso. Ele estava dizendo assim para Jesus: deixe primeiro eu ficar lá na casa do meu pai, vivendo com meu pai, curtindo o meu pai. Quando o meu pai morrer, aí eu vou te seguir, fazer a sua obra. Então a gente já vê aqui um costume impedindo o chamado de Deus na vida. Sabe, irmãos, porque se o Senhor ele te chama, você não pode esperar seu pai ou sua mãe, né, falecer para você ouvir o chamado do Senhor. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente já vê aqui um costume, que por mais que seja uma tradição, mas agora esse costume ele estava se chocando com um chamado que o Senhor tinha. Nós percebemos também, né, quando Jesus ele falou: quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus estava falando aqui de tradições e costumes, irmãos. Porque quantas vezes você vai pregar para alguém e essa pessoa ela fala assim: olha, eu não vou aceitar a Cristo porque essa não é a religião que a minha mãe e o meu pai me ensinou. Eu não quero chatear a minha mãe, eu não quero causar um desgosto para os meus pais. Nessa hora que ele não quer se chocar com a tradição do seu pai, com a tradição da sua mãe, com a sua tradição familiar, nesse momento ele está declarando amar mais o seu pai e a sua mãe do que a Deus. Então era isso que Jesus estava dizendo. Aquelas pessoas que não conseguem deixar ensinamentos idólatras, ensinamentos feiticistas, ensinamentos esotéricos, ensinamentos cheios de superstição, que ele aprendeu com a avó, que ele aprendeu com a mãe. Às vezes eu me deparo, irmãos, com pessoas que professam o cristianismo, mas que são tão apegadas a superstições, a crendices populares,
porque eles receberam assim do seu pai, porque eles receberam assim da sua mãe, um curandeirismo, um método de receber cura. E esses costumes, eles muitas das vezes ferem os mandamentos, porque as pessoas declaram mais amor a esses princípios do que a Deus. Porque as pessoas às vezes elas ofendem a Deus, mas não ofendem o pai, ofendem a Deus, mas não ofendem a mãe. Antigamente, bem na época dos nossos pais, quando alguém ofendia os costumes e as tradições dos pais, eram até deserdados, né? A minha tia Quei, que foi a primeira a converter lá na família, ela fala que o meu avô falou para ela: olha, esquece que você é minha filha. Quando ela se converteu a Jesus na Assembleia de Deus, ela foi a primeira a se converter da nossa família. E aí, né, ela teve que o quê? Amar mais a Deus do que o seu pai. É nesse sentido, é no costume, é na tradição, é na religião que lhe havia sido dada, que lhe havia sido ensinada. A Bíblia também diz a respeito, irmãos, dos hábitos dos discípulos de João Batista e dos discípulos de Jesus. Um costume que João Batista, ele era muito fechadão, né? Ele era muito rígido na sua palavra, uma palavra assim mais dura, uma palavra profética, raça de víbora, quem vos ensinou o caminho do arrependimento. E João Batista, então, ele não tinha o hábito de comer com as pessoas. A Bíblia diz que eles se alimentavam de gafanhoto e mel silvestre, e que o costume dele vestir as suas roupas era de pele de animais, né? Era de pele de animais. Então ele era todo esquisito já para aquela época. Os costumes de João Batista já eram todo diferentes já para os seus dias. E o primo dele, pouco mais novo, e que veio depois dele, Jesus Cristo, já veio com um hábito diferente. Jesus comia com todo mundo, Jesus ia na casa de todo mundo, Jesus, ele era frequente, ele era figurinha constante na casa de Marta, na casa de Lázaro, na casa de Maria. Jesus também entrou na casa de Zaqueu, e Jesus, ele tinha esse hábito de entrar na casa das pessoas, de comer com os pecadores, de ser mais assim, né, carismático, digamos assim, do que João Batista. E aí um dia ele foi confrontado pelos fariseus por causa disso, pelos doutores da lei. Como assim? João Batista veio não comendo, e você veio comendo com pecadores. Você tem demônios. Diz que Jesus tinha demônio. Jesus falou assim: João Batista veio não comendo e vocês não deram crédito. Eu vim comendo e vocês também não estão dando crédito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: falem mal, falem bem, mas falem de mim de barriga cheia. Eu vou comer, porque se eu não comer eles vão falar, e se eu comer eles também vão falar. E nós vemos também uma outra instrução costumeira, né? Quando Paulo, ele aconselha Timóteo a se circuncidar, porque Timóteo, ele agora ia evangelizar os judeus. Apesar dele ser um companheiro de Paulo, pregando aos gentios, mas agora ele ia se apresentar aos irmãos de Jerusalém. E Timóteo, ele era filho de pai grego e de mãe judia. E ele, por talvez ser mais assim, digamos, né, apesar de ser bem próximo da mamãe, né, como diz Paulo, né, na primeira carta de Timóteo, mas ele, talvez por causa do costume do pai, ele não foi circuncidado. E o povo judeu, o povo hebreu, ele era todo circuncidado. E aí Paulo, irmãos, dá um conselho para Timóteo: olha, Timóteo, é necessário que você seja circuncidado, para que você seja aceito no meio dos judeus, para que essa barreira que eles têm para aceitação de um gentio pregando o evangelho, ela caia por terra, para que isso não seja um obstáculo para a pregação. Então o que eu percebo aqui, irmãos? Que às vezes nós também temos que mudar os nossos costumes para ganhar as almas. Às vezes nós devemos mudar os nossos costumes para não escandalizar o fraco na fé. Ainda a respeito disso, Paulo, ele fala à igreja de Corinto: o que come carne não julga o que não come, e o que não come também não julga o que come.
Mas se o fato de eu comer carne vai fazer você pecar, então eu vou ficar sem comer. Isso não quer dizer que Paulo ele era vegetariano. Ele estava querendo dizer que naquela situação, com aqueles irmãos que não comia carne, que ficava escandalizado de ver o pastor comendo carne, então ele falou assim: se isso vai ferir a sua fé, se isso vai colocar um obstáculo na sua salvação, então eu deixo de comer por causa de você. Então nós vemos aqui, irmãos, um costume sendo o quê? Deixado de lado um pouco, sendo mudado para facilitar o acesso à salvação de alguém que ainda não era salvo. Muitas das vezes nós temos que fazer isso, irmão, para não escandalizar as pessoas, não é verdade? Que não conhecem a Jesus, que não conhecem o Evangelho, né? Eu vejo que isso é uma situação que às vezes nós temos que nos portar muito com ela, mudar costumes, quando a gente, por exemplo, está fazendo a obra no interior. Eu tive essa experiência algumas vezes visitando a terra da irmã Edileia, né? Porque são igrejas muito assim tradicionais e antigas que tem ali naquela cidade, e às vezes os costumes dessas pessoas, né? Se você chega ali querendo ser muito diferente, muito radical, um pastor muito despojado, o que acontece? Eles ficam mais arredio, e às vezes uma oportunidade que você tem de falar de Jesus, essa porta é fechada. Paulo ele falou: eu fiz de tudo para com todos, para de todos os meios salvar alguns. Então você vai fazer de tudo, e nem assim você vai salvar todos. Você vai fazer de tudo, você vai dar o seu sacrifício, você vai renunciar os seus hábitos, os seus costumes, às vezes para não pôr tropeço na fé de alguém, para não escandalizar alguém, e mesmo assim isso não é garantia de que você vai salvar esse alguém. Fiz de tudo para com todos, para de todos os meios salvar alguns, né? E seja qual for o costume, seja qual for o hábito, mas se isso muitas vezes coloca um impedimento na fé do seu próximo, um obstáculo à salvação de um não crente, por que não, irmãos? Aderir, por que não se adequar àquela situação naquele momento, né? Me lembro quando nós fizemos a obra do Senhor ali na tribo Pataxós, nos costumes daquele povo, né? A santa ceia deles, o nosso pão, né? Representando o corpo de Cristo. Sabe o que representava o corpo de Cristo para eles? O beiju. O beiju. O suco de uva para nós representando o sangue de Cristo. Sabe o que representava o sangue de Cristo para eles? O açaí. Então participamos com eles da ceia do Senhor, comendo beiju e bebendo açaí, e glória a Deus por isso, amém? Foi feito em memória do Senhor. Lembro de um missionário que estava numa tribo animista, pregando a Jesus e falando sobre Jesus como pão da vida, e o pessoal tudo assim: o que é isso? Pão da vida, pão da vida, pão da vida, porque eles não conheciam o pão, apesar do pão ser um alimento chamado de universal. E ele viu que assim, o alimento essencial daquela tribo era a mandioca. Então ele falou: Jesus é o aipim da vida, e todo mundo entendeu o recado. Jesus é a... como é que é o outro nome da mandioca? Aipim, qual que é o outro? Então outro nome doido aí que os baianos dão. Macaxeira. Jesus é a macaxeira da vida. E é mesmo, irmão. Você chegar num lugar desse, o pessoal fala assim: não, mas macaxeira, então Jesus é bom demais, doido. Se ele é a macaxeira da vida, que a macaxeira já é boa, se ele é a macaxeira da vida, então ele é o cara. Então às vezes, irmãos, nós devemos mexer nos nossos hábitos, nos nossos costumes, para não ser empecilho à fé de alguém. Um dia, eu fui numa igreja de hábitos de usos e costumes muito rígidos, porque naquela igreja ia estar uma missionária, e isso foi no começo do ministério, e essa missionária ela estava fazendo um trabalho, onde a igreja de Cristo também estava implantando um trabalho lá na África, e eu falei assim: não, eu quero ouvir essa missionária para a gente ter uma oportunidade, né, de conhecer mais o trabalho, porque a gente estava começando a ter aquela iniciação com missões na igreja, envolvimento com missões. E aí, eu me lembro que a pessoa que me convidou, né, para estar lá, vai estar uma missionária de Moçambique lá na nossa igreja. Eu fui com maior alegria, e eu fui com
um terno, fui com a camisa social, fui com um sapato, mas eu não fui de gravata. E eu fui na intenção de sentar lá no último banco e apenas de aprender, de absorver conhecimento e experiências naquele dia. Só que tem igrejas que tem púlpito para os pastores se sentarem, né? A gente já teve esse costume também. E nessa igreja tem essa questão. Aí o irmão que me convidou falou assim: olha, me asseverando e quase me ameaçando: infelizmente, você não veio de gravata, você não vai ser chamado para sentar no púlpito. Mas eu não fui com a intenção de sentar no púlpito, fui com a intenção de aprender, de sentar no banco para me ouvir. Só que o pastor daquela igreja ficou sabendo que o pastor da igreja de Cristo estava ali. E aí ele falou assim: ó, o pastor da igreja de Cristo está aqui, eu gostaria que ele tomasse assento no púlpito com a gente. Então a pessoa que me convidou falou que eu não ia me sentar, mas o pastor dele me chamou para sentar. Então às vezes, irmãos, nós ficamos tão bitolados nos costumes que a gente deixa de respeitar as pessoas, de respeitar as outras igrejas, de respeitar as outras denominações. Um dia fomos chamados, um dia fomos chamados para fazer louvor na igreja batista tradicional. Você lembra, Kleber, lá no Vista Alegre? Aí eu falei com todo mundo assim: olha, vocês não vão bater palma. Lá eles não batem palma, então vocês não vão bater palma. Aí os jovens da igreja foram tudo, naquela animação e tal, né? Chegou lá e eu não bati palma, eu bati perna. Eu lembro até hoje, uma das músicas que cantamos, O Caminho de Deus é Perfeito. Como é que canta aquela música sem bater palma, né, irmão? Sem dançar, né? O caminho de Deus é perfeito. Mas não bati as duas. Mas temos que respeitar, irmãos. É isso. Se eu quero ser um com o irmão, eu tenho que ir na igreja do irmão e respeitar os costumes da igreja do irmão. Às vezes você vai, eu já fui em igrejas, por exemplo, onde as mulheres se assentam de um lado e os homens se assentam do outro. Tem problema isso? Tem não, que tem de muito nisso? Não, então respeita, meu irmão. Você vai lá, você vai ser um com ele. Então assenta do lado das irmãs, as irmãs, e os irmãos assentam do lado dos irmãos. Foi isso que Paulo falou para Timóteo, quando Paulo falou para ele se circuncidar. Você está indo para o meio dos judeus? Se você não circuncidar, você não vai ser bem aceito, você vai ter essa dificuldade. O seu pai é grego, a sua mãe é judia, você tem esse conflito já racial. Então, não põe mais tropeço na fé das pessoas, não. Então, muitas das vezes vai acontecer isso, né, ao longo da nossa caminhada. Então, eu coloquei aqui algumas observações e ponderações. Os costumes não podem ser mais importantes que a palavra de Deus, amém? Primeira ponderação: o costume ele não pode ser mais importante que a palavra de Deus. Jesus falou isso em Mateus 23 e em Mateus 15 a respeito da tradição dos anciãos. Jesus falou assim: olha, os seus costumes, eles não são mais importantes do que a palavra de Deus. E nós devemos entender isso. Eles um dia criticaram os discípulos de Jesus por comer sem lavar a mão, né? Hoje tem que lavar a mão, principalmente nessa época de Covid, você tem que lavar a mão. Mas os discípulos foram também julgados por estar colhendo espiga no sábado, rebuscando espigas no sábado, o que ficou caído para trás lá da colheita. Jesus falou assim: Jesus falou, quem foi feito primeiro, o homem ou o sábado? Depois Jesus falou assim: para quem o sábado foi feito? Foi o sábado feito para o homem ou o homem feito para o sábado? Então Deus fez tudo para o homem, irmãos, amém? É para louvor da glória dele, mas ele fez tudo para o homem, para suprir o homem. Então as coisas também, elas não podem ser mais importantes do que o ser humano. É outra ponderação que eu coloquei aqui. Os costumes não podem ser mais importantes do que o ser humano. Às vezes passamos por cima do próximo por causa dos nossos hábitos. Às vezes passamos por cima do próximo por causa dos nossos costumes. Negligenciamos as pessoas, viramos o rosto para as pessoas por causa dos nossos costumes. Não podemos fazer isso. Os costumes não podem ser mais importantes que o ser humano. Os costumes não podem ser mais importantes que o chamado, como a respeito do jovem que queria sepultar o seu pai primeiro.
Amém? Você tem um chamado de Deus na sua vida. Os costumes não podem ser mais importantes. Os costumes não podem ser mais importantes do que o amor às almas. Quando nós citamos, por exemplo, né, tanto o chamado quanto o fato, né, também dos atos dos discípulos de João Batista, dos discípulos de Jesus. Então nós percebemos aqui, irmãos, nessa palavra, né, que existem costumes que eles são bons e eles devem ser mantidos, eles devem ser conservados. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem coisa que aqui é da nossa igreja, é o DNA da nossa igreja. A igreja de Cristo é assim. A Assembleia de Deus, estou vendo o Gledson aqui da Assembleia de Deus, tem os costumes dela. A Deus de Amor tem os costumes dela. A Batista tem os costumes dela. Toda a igreja, irmãos, não tem como falar que não tem os seus usos e costumes, porque tem, né? E esses devem ser respeitados quando a gente vai estar com esses irmãos, assim como também quando eles vêm estar com a gente, são os nossos, né, que devem prevalecer, mas sempre com essa flexibilidade, né, a gente entender que se o meu costume, se o meu hábito vai escandalizar um fraco na fé, vai impedir a salvação, pôr um obstáculo à salvação de um não crente, eu tenho que revê-los. Amém? Eu tenho que revê-los, entendendo que o mais importante é a palavra, o ser humano, o chamado e o amor às almas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, né? Nós louvamos a Deus pela vida do Gledson nos visitando, né? O irmão Euler ali também novamente nos visitando, seja bem-vindo. Você também está visitando, cara. Também está visitando, hein? Nós voltamos, o culto tem 2 meses já, cara. Você não veio? Você é visitante, vai ganhar um bem-vindo agora. É o irmão Euler, já falei, né? Euler. Ah, o Ricardo está visitando também? Está sumido? Não, o Ricardo estava aí domingo, hein? Vamos dar um bem-vindo aos nossos visitantes? Vamos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Jesus te ama e nós também. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Domingo é o primeiro domingo do mês, né? A primeira turma escalada tem a Santa Ceia, né? No segundo domingo vamos repetir para a outra turma e assim sucessivamente. No segundo domingo vamos fazer o culto do amigo. Nós não fizemos este mês de maio, né? Por causa dessas questões mesmo do Covid, o pessoal que está conosco não pôde estar e também deu no Dia das Mães, né? Mas vamos fazer no mês de junho agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos por essa noite, a oportunidade de estar aqui na tua casa e aprender tanto com o Senhor, como está escrito: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Pai, cada dia mais e mais, traz esse amadurecimento para a igreja, que entendamos, meu Deus, que os bons costumes devem ser mantidos, os bons costumes devem ser conservados, e nós não podemos deixar que más conversas, meu Deus, venham corromper os bons valores que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos pastores, das nossas lideranças cristãs, do nosso Pai na fé. Mas, Senhor amado, estarmos sempre abertos para entender que os costumes, meu Deus, não é mais importante que o chamado, não é mais importante do que o amor às almas, não é mais importante que a palavra do Senhor. Deus, que nós possamos estar assim abertos para mudar, Deus, se necessário for, para ser um só corpo com os nossos irmãos e amigos na fé e na caminhada cristã, em nome de Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. O Senhor te dê a paz. Os irmãos da diretoria que vieram aí hoje, da diretoria passada e da presente, assine por favor a ata. Já pegou lá, Joca? Está ali com o irmão Anderson, por favor, para a gente poder registrar a ata da igreja. Tem alguns que já vieram até para isso, né?